Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse serviço de culto em louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 54. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria, com toda a força da nossa alma. Glória a Deus.
Glória, glória ao nome de Deus, Santo de Israel. Vamos cantar o hino 307. Glória a Deus. 307. Glória a Deus. Glória, glória ao nome de Deus. O hino 290. Santo é Deus, glória ao teu nome. Glória ao Senhor Deus. Glória a Deus. Amado celestial, Cristo Jesus,
Glória ao nome de Deus. Bem, irmãos, irmãs, nós vamos elevar a Deus a nossa oração, apresentar os pedidos que têm chegado por enfermidade, tribulações, causa, viagens, acidentados, famílias e testemunhados, e quantos outros pedidos que não foram anotados na papeleta, mas está dentro da divisão da nossa alma, que só Deus conhece, que só Deus entende a nossa situação, a nossa aflição, mas sabe qual é o melhor caminho para o Senhor passar entre nós nesta tarde? É a minha comunhão se ligar com a comunhão da igreja, a da igreja com nós, e nós vamos invocar pela presença de Deus. Nós estamos aqui nesta tarde porque somos dependentes de Deus, somos necessitados do favor do Senhor e estamos aqui clamando. Uns têm força de clamar em voz alta, de pedir em voz alta, outros a tristeza está no coração, a assolação da prova, mas clama dentro do teu coração. Faz como Ana, que não tem força de se expressar em voz alta, mas mexendo os seus lábios, o céu fará atenção para ti. Uma coisa é certa, vazio o Senhor não te deixará sair nesta tarde. Senhor te encherá do seu bom tesouro, te encherá da sua glória eterna. O que impede Deus de te visitar agora, antes da oração? A presença de Deus tomar o teu ser, tomar o teu corpo, tomar a tua alma, e você dar aquele glória cheio de virtude, a lágrima cair e expressar para o Senhor: eu estou aqui cheio de dificuldade, provações, luta, mas estou manifestando a tua grandeza. Também vamos orar pelos servos de Deus, irmão Alberto de Sorocaba, nosso ancião que nos ajuda lá, está se recuperando do Covid, que o Senhor venha abençoar o seu servo e logo possa estar junto de nós dando glória a Deus. Também irmãos particular, como ainda há pouco, antes de iniciar o culto, ficamos sabendo da mãe da irmã Tati, que mora em Itapevi, está hospitalizada, sofreu um derrame e também pede as nossas orações. Dificuldade, irmão, sempre vai existir, mas o poder de Deus sempre vai se manifestar e a sua igreja te glorificará. Unido, pedimos o conselho da palavra, busquemos a Deus em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Dá glória ao teu Deus. Ele merece ouvir o teu glória. Ele merece ouvir o nosso clamor. Glória é o nome de Deus na nossa vida. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo tu és. Aleluia. Glória ao Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo Deus e eterno Pai celestial, no nome do Cordeiro Santo e Imaculado Jesus Cristo, nós se curvamos ao pó desta terra para suplicarmos a sua misericórdia e clamarmos pelos teus favores. Tu conheces, Senhor, cada um de nós que estamos dentro desta casa, aos teus servos que estão acompanhando pela live, na comunhão, na mesma unção, na mesma fé e esperança, que sentirá de ti nesta tarde a tua santa e forte presença. Eterno Salvador, nós que passamos pela porta e marcamos o nosso pedido de oração, crendo que será ouvido na tua majestade santa. E se tu queres ainda nesta tarde, tu é o Deus da providência, o Deus do já, e que fala, se cumpre no nome do teu Filho. Se tu queres ainda nesta tarde, faça uma obra maravilhosa entre nós, colocando a tua igreja em liberdade, abençoando teus servos e tuas servas na visitação do teu Santo Espírito
e pela força da tua santa presença, nós te pedimos, ó eterno Deus e Salvador, fortaleça a nossa alma diante da tua presença, nos fazendo fortes e esperançosos. Nada nós podemos fazer se o Senhor entrar entre nós, nos visitar com a tua glória. Nós te exaltaremos nesta tarde. Passa entre nós com teu Santo Espírito. Investiga, olha para a divisão da nossa alma. Revela a tua palavra. Nos dá força e ânimo. E todos quantos precisam da nossa oração, que seja alcançado no nome de Jesus, a tua mão alcançará, e nós te glorificaremos, eterno Salvador, teus servos que precisam da nossa oração, como a mãe da irmã Tati, teu servo irmão Alberto, e quantos outros que não podemos lembrar o nome, mas o Senhor tem todos os nossos nomes na palma da tua mão, e tu se lembrarás do teu povo. Te pedimos essas benções, manda do céu o teu conselho, a visitação do teu Espírito, por Jesus teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, Santo de Israel. Glória ao Senhor. Vamos cantar um hino 118. 118, 118. Com toda a força da nossa alma. Santo, santo é o Redentor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seu forte braço
meu Salvador. Irmãos, vamos dar uma liberdade aos santos testemunhos. Tem irmãos que têm voto, alguma maravilha a contar. Aproveita este tempo com bastante carinho, força e com toda a tua comunhão e agradeça a Deus com alegria. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem sente de agradecer, irmãos, não demore. Aproveita o tempo. Glória a Deus. Santo, santo é o Redentor. Glória a Deus. Bendito é o Redentor. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Santo, santo é Deus. Irmãos, também eu quero agradecer a Deus pela preparação, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, congregando, sentindo a presença de Deus nos nossos corações, pelas obras que o Senhor já tem feito na nossa vida, pela preparação de Deus. A palavra de Deus tem se cumprido na minha vida. Até o presente momento, o Senhor tem me abençoado, promessas já cumpriram e muitas delas ainda vão se cumprir, e nós vamos de passo em passo, dia após dia, dando glória ao nome do nosso Deus. Senhor merece, irmãos, toda a glória que nós podemos expressar. Independente do dia que vivemos, Deus merece. De manhã ao anoitecer, a nossa imensa gratidão, o nosso glória, a nossa adoração, um hino cantado, uma oração feita, tudo para Deus. Ele sempre cuidará de nós. Senhor sempre nos abençoará. Trago, irmãos da região de Sorocaba, de Iperó, trago saudação da Irmandade, ao ministério, para vos saudar com a santa paz de Deus. Amém. Glória ao nome santo do Eterno. Irmãos, o Senhor pôs no meu coração, entre muitas obras que Deus fez na nossa vida, eu quero agradecer a Deus pela família que o Senhor preparou, o lar de paz, família abençoada. O Senhor tem nos abençoado, irmãos, tem tido de nós misericórdia, tem nos socorrido na hora da provação. O Senhor tem aparecido na nossa família e nós estamos aqui glorificando a Deus, né? Minha esposa não pôde vir, temos um nenenzinho de 1 ano, ela ficou com ele, cuidando, mas Deus preparou, minha sogra está junto, meu sogro está lá em Itapevi, e o Senhor tem nos abençoado aqui, irmãos. Quero pedir as vossas orações, que orem a Deus por nós, na preparação de Deus, congregue com nós lá em Peró. Irmãos, eu vou contar aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Irmãos, eu ainda era jovem, eu tinha 15 para 16 anos, quando Deus fez esta obra na vida do meu saudoso papai, já dorme no Senhor. Irmãos, meu pai, quando nós morávamos no interior, no sítio, meu pai sempre teve uma condição financeira boa. Ele emprestava dinheiro, ajudava quem ele podia, ajudava os filhos. E na permissão de Deus, mudamos para a cidade. Minha mãe ficou enferma, com uma depressão, e minhas irmãs então conversaram com o meu pai e pediram para ele mudar para a cidade. Na época nós fomos para Maringá, para mudar para a cidade, para ficar perto, para elas ajudar a mãe, limpar a casa, levar em médico, para ajudar. Mas aí era caminho de Deus, irmãos, que numa madrugada, minha mãe praticamente que não dormia,
E numa madrugada, ela olhando para a janela, eu já servia a Deus na minha casa, eu fui o primeiro que obedeci com 13 anos de idade, o Senhor me chamou e estava servindo a Deus sozinho em casa. Ia para os cultos de jovem de bicicleta, congregava à noite, andava pelas rodovias de bicicleta sozinho, mas era a minha alegria, era não perder culto, era o meu prazer estar na casa de Deus. E minha mãe na madrugada fez um voto com Deus, todo mundo dormindo, silêncio, ela olhando para o céu, ela fez um voto: Senhor, se tu amas a mim e conhece o que eu vivo, o dia que o Senhor me tirar deste sítio, a primeira visita que eu vou fazer na cidade vai ser na igreja do meu filho. Eu vou lá para ouvir o que o Senhor pode fazer na minha vida. Deus tomou os caminhos, minhas irmãs conversaram, meu pai aceitou, mudamos para a cidade. Na permissão de Deus, o Senhor preparou uma casa para nós na rua da congregação, era 4 casas para cima, e ficamos ali. Passou uns 15 dias, minha mãe não ia para lugar nenhum, mas também não foi na igreja, que era o desejo do coração dela, mas ela temia muito meu pai, que ele não podia ouvir falar de crente, ele maltratava, era bem ignorante. E ele dizia para nós: eu nasci na minha religião, eu vou morrer na minha religião. Siga você a sua vida, não me fala de crente, não me fala de igreja. Irmãos, e ele fez até uma proposta para mim um dia: se você quiser um terno eu te dou, sapato eu te dou, dinheiro eu te dou, mas nunca me chama para ir na sua igreja. Tá bom. Eu era menino, nunca ia discutir com meu pai. Passou, irmãos, 15 dias, chegou no portão de casa um servo de Deus verdureiro, irmão Antônio, nos chamava o Tonho da Verdura, e ele começou a conversar com o meu pai e consentiu que esse irmão Antônio, junto com o meu pai, na mesma época dos anos, eles moravam no estado do Nordeste, irmãos, e consentiu que quase que na mesmas épocas eles viveram as mesmas coisas, no mesmo estado, tiveram os mesmos sofrimentos, vieram embora para São Paulo sem ter como vir, vieram só com a cara e a coragem para tentar a vida, e estavam ali conversando, e esse irmão, ele ganhou o meu pai, com aquelas palavras, com aquelas conversas, irmãos, e quando eu estava terminando o assunto, ele falou assim: seu Valdemar, nós somos conterrâneos, somos do mesmo estado, e lá nós temos um ditado que conterrâneo, ele não nega pedido para conterrâneo. Nós vou fazer um convite para o senhor e um combinado. Sábado tem culto aqui na igreja, onde o seu filho vai, e eu vou estar na porta marcando a oração da igreja. Se o senhor for congregar, o Senhor vai colocar uma alegria imensa no meu coração e vai estar honrando a sua palavra de conterrâneo. Meu pai ainda quis se desviar daquele assunto e ele falou bem alto assim: se a mulher for, eu vou. A mãe estava estendendo roupa. O irmão na mesma hora falou assim: a senhora aceita ir congregar sábado com nós? Ela falou: se ele for, eu vou. Então ele não conseguiu escapar do convite do irmão. Amarrado pelas suas palavras, ele precisou ir congregar. Chegamos no sábado, fomos. Irmãos, eu sentei com meu pai, era uma salinha bem pequenininha, no Parque Avenida, em Maringá. Nós sentamos no último banco da igreja, sentei do lado do meu pai. Irmãos, e o culto foi maravilhoso. E Deus mandou a sua palavra: Ana, roga a Deus um filho. E gerou Samuel, e o servo foi pregando, e Deus foi tomando uma igreja com uma virtude gloriosa, e ele dizia assim: hoje eu te trouxe aqui amarrado, mas a minha palavra está começando a gerar em ti uma vida, você não sai daqui de dentro antes de eu gerar em ti o Espírito Santo da minha graça. Meu pai começou a chorar, e o servo de Deus pregando, e o servo de Deus falava: não pode chorar, para você entender que Deus está falando contigo, Deus te visita no último banco, Deus te visita no meio da igreja. Meu pai estava no último banco, a minha mãe estava atrás das organistas sentado. Irmãos, terminou o culto,
Deu trabalho para os servos de Deus conseguir falar com o meu pai e a minha mãe. Eles choravam bastante de soluçar, e minha mãe chorando e soluçando, ela só pedia assim: eu quero batismo, eu quero batismo e eu quero batismo. Isso foi no sábado. Domingo de manhã os irmãos foram em casa visitar, irmãos, e na terça-feira à noite Deus preparou um batismo especial para o meu pai e para minha mãe, irmãos, e foi uma glória de Deus. Glória ao Senhor. E Deus abençoou, colocou uma fé. O meu pai virou um crente com tanta fé, com tanto amor, irmãos, e as coisas materiais começou a apertar. Irmãos, para resumir, no final do ano, irmãos, de 99 para 2000, nós chegamos no dezembro, o mês começou a apertar, e chegou nos últimos dias, na última semana, a minha mãe falou assim: bem, eu acho que esse ano nós vamos ter que não deixar ninguém vir aqui em casa, nenhuma das meninas, ninguém vir em casa, nós estamos com muita necessidade, nós vamos pedir para elas, vamos marcar um almoço na casa da Rose, que era minha irmã mais velha, e vamos todo mundo lá, eles não vêm aqui, não ficam sabendo do que nós estamos passando, eles não ficam conhecendo a nossa dificuldade. Todo ano a gente fez almoço, a gente serviu, mas esse ano nós não vamos conseguir. Meu pai falou: eu vou primeiro buscar a Deus. Passou a semana, irmãos, quando foi no penúltimo dia, a minha mãe falou assim: então, bem, eu vou ligar para a Rose e vou marcar o almoço lá. O pai falou: pera, hoje tem culto, primeiro eu vou congregar, o que Deus falar pela palavra eu vou fazer. Glória a Deus. Nós fomos congregar, irmãos, Deus mandou a sua palavra, aonde o Senhor mandou Elias ir para um ribeiro, que o Senhor ia enviar um corvo que ia sustentar ele naquele lugar. O servo de Deus foi pregando e dizia: irmão, não saia da tua casa, não saia do teu portão, não vá para a casa de ninguém. O Senhor vai enviar alguém, não como corvo, mas como anjo para te sustentar. Irmãos, amanhecemos o dia, nós não tinha nada para comer, nem café para tomar, nem pão para comer, não tinha nada. Amanhecemos o dia, acordei cedo, meu irmão acordou cedo, minha mãe ajoelhou, estava orando, e meu pai sempre de manhã ele limpava o quintal, ele varria o quintal, varria a calçada, e ele estava ali varrendo e conversava com os vizinhos, passava no portão, cumprimentava, e ele ali varrendo e conversando, e ele varrendo a calçada, encostou uma Kombi no portão de casa, desceu um senhor bem vestido, uma senhora, um moço e uma moça, e cumprimentou meu pai com um bom dia. Ele respondeu e perguntou o nome dele. Quando perguntava o nome do meu pai, ele sempre dizia o nome completo dele de uma vez. Ele perguntou: qual é o seu nome do senhor? Ele falou: eu me chamo Valdemar Soares da Silva. Ele falou: seu Valdemar, com poucas palavras, se eu der um presente para o senhor aceita? Meu pai falou: se está vindo do teu coração, eu aceito sim, filho, pode me dar que eu aceito. Mas antes de eu dar o presente para o senhor, eu vou contar um pouco da minha vida. Nesse ano que nós atravessamos, eu passei um processo muito difícil, que chegou na metade do ano, eu, a minha esposa e meus filhos, nós sentamos em volta da mesa e nós não tínhamos o que comer. E nós demos a mão um para o outro e fizemos uma oração e fizemos um voto, que se Deus tivesse de nós misericórdia e devolvesse tudo o que nós tinha, nós ia no último dia do ano, nós ia passar no mercado, comprar o que nós tinha alegria de comprar, tudo o que nós queria comer naquele dia, nós ia comprar nesse último dia, e nós ia descer essa rua. Eu moro lá em cima, na primeira casa, na rua Allan Kardec, que nós morávamos. Eu vou descer essa rua e vamos subir. A primeira pessoa que nós vê na rua, ou casa que nós quatro sentia a mesma alegria, nós vamos deixar naquela casa. E quando nós estava descendo, a Kombi em ponto morto, desligada, meu filho viu o senhor varrendo, nós sentimos alegria, eu senti, minha esposa sentiu, minha filha sentiu. Se o senhor precisa, tudo bem. Se o senhor não precisa, o senhor dá para os parentes, dá para os vizinhos, dá para quem o senhor quiser, mas nós precisa deixar para o senhor aceita? Meu pai, chorando, falou que aceitava. Eles abriram a Kombi, irmãos, e encheram a mesa da nossa casa. Tinha carne, tinha refrigerante, tinha saco de carvão,
tinha de tudo. E a minha mãe com um véuzinho no pescoço, chorando, enxugava as lágrimas, dava glória a Deus. E aquela mulher disse assim: eu não sabia que seria tão emocionante fazer isso na minha vida. Eu fiz um presente com as minhas próprias mãos. Voltou na Kombi, pegou um bolo em branco, em cima estava escrito de preto: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu agradeço a Deus que a miséria foi embora da nossa casa, Deus atendeu a nossa necessidade. Meu pai dormiu no Senhor, mas ele sempre dizia: espere em Deus, nem que for no último segundo, Deus vai aparecer. Glória é o nome de Deus na nossa vida. E muitas obras Deus tem feito, irmãos. Agradeço ao Senhor que está aí minha sogra da obra da piedade, muitos atendimentos o Senhor tem preparado para ela. Irmãos, ela não contou, mas vou contar, com liberdade dela. Irmãos, com 21 dias de batismo, ela foi fazer um atendimento junto com uma tia dela, que ainda é da obra da piedade, uma das mais antigas na região de Sorocaba. Irmãos, e naquele dia houve-se uma sentença e uma promessa, que o Senhor a levantaria para o ministério da piedade e atenderia o necessitado. Passou-se 20 anos para se cumprir uma promessa. Minha esposa, com 10 anos de idade, numa oração, Deus tomou um seu servo e disse que ela seria da obra da piedade. Já estudava música, já tocava. Ela ficou brava como menina, disse: jamais eu quero ser da piedade, eu quero ser organista, quero trabalhar na música. Passou-se 14 anos, é organista, oficializada, instrutora, e hoje é da obra da piedade também. Nós estamos dando glória a Deus que o Senhor tem cumprido na vida da nossa família as suas promessas, dias após dias. A palavra está se cumprindo e nós estamos dando glória ao nome do nosso Deus. Então não importa o tamanho do teu problema, o importante é o tamanho do Deus que você acredita. Não importa se os seus sonhos estão longe de ti, o que importa é que ele está na mão de Deus, e no tempo de Deus ele vai te alcançar. Ainda que você sente e queira desistir de caminhar, o Senhor envia o anjo como enviou para Elias: acorda, come desse pão, beba dessa água, caminha que muito comprida ainda é a tua história. Glória ao nome de Deus. Irmãos, agradeço a Deus por isso e por muitas outras coisas que o Senhor já tem feito na nossa vida. Irmãos, congreguem conosco, irmãos da região de Sorocaba. Irmãos, deixar notório aos irmãos que a congregação de Votorantim, a abertura vai ser no dia 3 de fevereiro, na próxima quarta-feira, passando essa na próxima, no dia 3 de fevereiro, é na rua Tereza Zunide, em frente ao número 181, no bairro Rio Acima de Votorantim. Então, foi falado no culto passado que seria no dia 27, mas por motivo do trabalho, que não deu tempo de concluir, de deixar tudo certinho. Os irmãos estão trabalhando na parte dos bancos, invernizando, então tem um processo de cura para secagem dos vernizes, então não vai dar tempo para o dia 27, então foi prorrogado para o dia 3 de fevereiro, será às 20 horas. Congreguem, busquem a palavra, clamem, busquem o nome santo do Senhor enquanto há tempo. Também, irmãos, temos culto na cidade de Capela do Alto, é todas as sextas-feiras, 20 horas, fica na estrada vicinal Capela do Alto, de Capela do Alto a Iperó, no número 311, é uma salinha de oração bem na beira da rua, facinho de achar, um lugar bom para congregar, simples, humilde, mas a presença de Deus está lá junto com os servos de Deus. Também, irmãos, na nossa regional central de Sorocaba, irmãos, ela se encontra no Jardim Santa Rosa, na Avenida Fúvio Cláudio Biasi, número 232. Os cultos lá é toda quinta-feira e aos domingos, 19h30. Irmãos da região de Sorocaba que querem o endereço da igreja, tem o QR Code aí, aponta a sua câmera do celular para o QR Code, já vai levar para o endereço das igrejas, para quem puder conversar, ter comunicação. Não fique sem congregar. Não sente, não fique olhando para a dimensão da tua prova. Coloque a palavra de Deus acima de todas as coisas e o Senhor fará grandes obras na tua vida também.
Temos culto, irmãos, também na cidade de Iperó, no bairro de Giorgio Éter. Nós temos culto no Campo dos Vileta, na Avenida Giorgio Éter, número 112, todas as terças, 20 horas, sábado, 19h30, e culto de jovem nos domingos, às 10 horas da manhã. Também temos culto no Jardim Mansões, na Rua Borba Gato 192, que é todas as segunda-feira a cada 15 dias. Agora o próximo culto será no dia 1º, na Rua Borba Gato 192, às 20 horas. Congregue, vá buscar a palavra. Está em casa, está aflito, está angustiado, tem um lugar para você ir, tem uma receita para você. Vai buscar a Deus e Deus te colocará em liberdade. Glória ao nome santo de Deus. Então congregue em Sorocaba, congregue na região, congregue. Não fique parado, desanimado, olhando para a tua vida. Olhe para o Senhor que está na tua frente, querendo te abençoar. Ah, mas Senhor, eu não consigo. Consegue. Dá o primeiro passo, Deus te empurrará para frente e você verá que você não nasceu para ficar sentado e nem olhando para o teu problema. Você nasceu para ver milagre, para ver obra, para abraçar a felicidade de Deus por Jesus Cristo Salvador. Então vai congregar com alegria e Deus te abençoará. Também hoje às 20 horas tem culto em Giorgio Éter e Peró, na Avenida Giorgio Éter 112. Vai estar lá o servo de Deus, o irmão Lucas, para o atendimento do culto, e o Senhor muito vai abençoar. O Senhor tem nos abençoado, preparou uma casa de oração bonita, temos duas, num bairro só temos duas, né? Nós estamos chique, glória a Deus. Nós congregamos, irmão, nós vemos a mesma cara todo dia, mas nós sentimos a presença de Deus, ela é diferente. Todo dia Deus nos surpreende com uma presença diferente, um culto diferente, uma palavra diferente, e nós estamos lá, de fé em fé, de valor em valor, servindo a Deus com alegria. Tá bem, irmãos? Nenhum irmão tem voto para pagar? Tá todo em paz? Todos em paz? Glória a Deus. Vamos cantar o hino 20. Glória ao Salvador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aguardamos o Senhor enviará entre nós o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Fala, eterno Deus. Fala com a tua igreja. Glória, glória a Deus nas alturas. Bendito o Pai celestial. Deus que tudo pode, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Salvador. Abre, Senhor, a porta da tua palavra. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, no livro do profeta Samuel, deixa eu só confirmar se é o primeiro ou segundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Salvador. Samuel, 1 de Samuel, capítulo 23, a partir do verso 14. Glória ao Senhor. 1 de Samuel, capítulo 23, a partir do verso 14. Saul persegue Davi no deserto de Sife. Glória a Deus. Todos encontraram, fazemos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Sife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Sife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, serei o segundo, que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, nos outeiros de Áquila, e esta a mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma, por nós fica, entregamo-los nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadeceste de mim. E depois, diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que és astutíssimo, pelo que atendai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele se esconde. Então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Sife diante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, e que anunciaram a Davi que desceu
para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engide. Amém. Glória ao nome santo de Deus. Você que acompanhou a leitura da palavra com comunhão, entendendo um pouco do que viveu Davi, da sua história, deu para você entender que o mesmo Deus que operou na vida de Davi é o mesmo Deus que manda esta palavra nesta tarde para dizer para nós que nem Saul e nem ninguém venceu o poder de Deus. Glória ao Senhor. E não é esta dificuldade, não é essa provação, não é essa guerra, não é essa luta que vai te vencer. Porque assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor será contigo também. E Davi, irmãos, já tinha sido ungido por Samuel, para que ao tempo de Deus sentasse no trono de Israel e reinasse com o povo. E haveria paz, haveria maravilha, haveria obras. Mas o ciúme, o rancor, Saul pôs no coração o desejo de matar Davi, de tirar de Davi o direito de se sentar no trono, e perseguiu por muitas e muitas vezes, mas o Senhor não deixou ele pôr as mãos em Davi. Glória ao Senhor. O Senhor está enxergando a tua carreira, está enxergando a tua peleja. O Senhor não deixará jamais você perder para a tua prova, você perder para a tua tribulação, você perder porque se está se levantando na tua vida, está se levantando montes, montanhas, e você não está enxergando o caminho e a tua solução. E Davi vai e foge daqui e foge dali. De repente, no deserto de Sif, Saul fica sabendo que Davi está ali escondido, vai atrás e persegue, e Saul canta vitória. Agora Deus me entregou o meu inimigo na minha mão, agora eu vou cantar vitória, agora vai se terminar o tempo de Davi. Irmãos, e Davi de um lado da montanha e Saul do outro, não tinha caminho para Davi, não tinha mais solução para ele. Se Saul ponhasse as mãos nele, era exterminado, perdia sua vida, ele e aqueles 600 homens que acreditaram na palavra da boca dele, na caverna de Adulão, que quando saiu de lá, ele saiu dizendo: o Senhor nos dará vitória. Glória ao nome santo de Deus. Davi perderia sua vida junto com os 600 soldados. E Saul pega e não pega, um passo de pegar Davi, de um lado da montanha, de um lado do Saul, de um lado Davi. Irmão, você está aqui nesta tarde, você está aí nesta tarde, como está Davi, como estava Davi naquele tempo, a tua prova de um lado, a palavra do outro, e você está entre os dois lados. O Senhor te diz: você tem glória para me dar, a minha promessa que está sobre a tua cabeça, a minha promessa que está no teu coração, ela vai sair para fora agora, vai explodir dentro de você, a minha presença, a minha palavra. Essa prova vai entender e vai saber de uma coisa, que enquanto eu for Deus na tua história, tu sempre cantará vitória. Aleluia, Jesus. De repente um mensageiro, Saul, vem depressa,
Vem depressa, os filisteus invadiram a terra, os filisteus estão tomando tudo. Deixou Davi ali quietinho no canto dele, voltou para trás. Entenda de uma coisa: quando o adversário achar que vai pôr a mão em ti, a minha palavra entra na frente, eu faço recuar para trás. Quando a tribulação entrar na tua casa, cante o hino, faça uma oração, eu vou mandar sair por 7 caminhos a enfermidade que te assola. Acredita em mim, dá um glória ao meu nome. Aonde você está, na cama, no sofá, tentado, sentindo aflição, o teu corpo doendo, dá um glória aí, a minha presença vai te aliviar. Glória ao nome de Deus. E vai, Davi, Saúl de um lado, Davi do outro. Irmãos, e quem sabe, não foi nesse dia, depois de uma grande vitória, que Davi, com o seu coração alegre, com a sua alma expandindo de felicidade, por ter alcançado de Deus um grande livramento, ele nos escreveu naquele dia o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará o meu pé vacilar, ele não dorme, não tosqueneja. A lua não me mostrará de noite, nem o sol de dia. O Senhor me livrará de todo mal, ele guardará a minha entrada, a minha saída, desde agora e para sempre. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe não foi naquele dia que Davi fez uma pregação nesse salmo e pregou para 600 homens: Deus nos guardará a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Receba no nome de Jesus Cristo a força da tua vitória, a tua libertação. Abraça Deus aí. Abraça a tua felicidade, abraça a tua promessa, abraça o teu cântico, abraça a tua alegria, abraça a tua saúde. É saúde que você quer? Jesus Cristo te dá saúde. É paz que você quer? Jesus Cristo te dará paz. É força que você quer? Jesus Cristo te dará força. As portas se abrirão de cabeça baixa, confundido, a minha igreja não ficará. Você tem um glória para dar ao teu Deus? A prova que te trouxe aqui para buscar a palavra, já dá para ela escutar um glória da tua boca? Aleluia. Nas ruas que você veio, preocupado com o teu problema, preocupado com a tua causa, ela já pode escutar um glória da tua boca. Ela já pode saber que ela não vai te vencer, que Deus é Deus na tua vida. Ele vai tomar coração que precisa tomar, ele vai conversar com quem precisa conversar, ele vai assinar o que precisa assinar. O papel que está embaixo, Deus coloca para cima. A gaveta que está trancada, Deus vai quebrar o cadeado. Glória ao nome do Senhor. Aonde você não pode se interceder, o Senhor vai interceder por ti. É pelos valados, é pelos bairros, é pela madrugada. O Senhor passará na asa de um anjo, visitando a tua casa, visitando a tua vida e anunciando para os demônios: antes que você cante na vida da minha filha, antes que você cante na vida do meu filho, a minha palavra se cumpre agora, a minha promessa se cumpre agora. Você está preparado, irmão? Você está preparado, irmã, para abraçar e viver a promessa de Deus na tua vida? Aleluia! Quanto sofrimento na tua história. O inferno passou, te deu um tombo, uma rasteira, e bateu palma da tua situação, e disse que te venceu, que conseguiu te calar, que conseguiu te mandar na sepultura. E uns dizem que você morreu. Enquanto a minha palavra estiver dentro do meu coração, eu assopro nela e agora ela vai acender uma chama, ela vai brilhar agora. Você tem um glória pro teu Deus? A minha palavra vai brilhar, a minha palavra vai brilhar, a minha palavra vai brilhar. Receba a força de Deus aí. Aleluia. O sol não te molestará, a lua não te perturbará. O Senhor te guardará, o Senhor te levará, o Senhor te conduzirá.
a palavra crescerá em ti, a palavra da tua boca vai ter valia, vai ter serventia, a palavra da tua boca vai derrubar os demônios, vai mandar a enfermidade embora, aleluia, a palavra da tua boca vai mandar a depressão desocupar, aonde a ciência determina que precisa tomar faixa preta, aleluia, o nome santo do Senhor, o Senhor te anuncia, um cântico da tua boca, a depressão desocupa o caminho, a faixa preta não existe, a minha palavra é maior, a minha promessa é maior, dá um glória ao teu Deus, irmãos, o Senhor vai cair aqui nesta tarde, com uma capa de glória, o sobrenatural, você viverá na terra, aleluia, o Senhor, aonde você está, Davi? Aonde você está, Davi? Em que deserto você se escondeu? Em que montanha você está se escondendo? Eu vou te visitar aí, aonde você está. A minha presença vai te buscar, a minha palavra vai te buscar. Você nasceu para reinar, você nasceu para ver milagre, você nasceu para cantar. Eu vou te buscar onde você estiver. Aleluia, Jesus. Dê glória para o teu Deus. A força de Deus está aqui, irmãos. A promessa de Deus está viva dentro de você, a palavra está viva dentro de você, dá para você ser aceso pelo Espírito Santo de Deus. Receba o assopro de Deus aí na tua vida, receba a força de você da glória, receba a força da tua linguagem, receba a força do teu dom, receba a força da imposição das tuas mãos, receba a força do teu cântico, receba a força do teu sapateado. Deixa o céu te tomar, deixa o inferno saber que você não é qualquer um, você não é um Zé Ninguém, você não é um Zé à esquerda, você é meu filho, você é minha filha, é eu que te uso, é eu que te tomo, o que fala na tua boca é minha palavra, o que te visita é o meu espírito. Você não dá glória a Deus de Dagom, você não dá glória a um Deus de barro, a um Deus de pedra, a um Deus de metal, você está dando glória ao Deus que vive, onisciente, onipresente. Glória ao nome do Senhor, que está na dimensão da glória e que está aqui junto com você, te visitando, te abraçando, é dizendo para ti: vamos, eu vou te dar vitória. Alamaia, Jesus. Glória ao nome do Eterno. Guarda esta palavra, Davi. Vai pelos teus caminhos, vai por esses desertos, sabendo que ninguém te vencerá, porque a minha palavra está sobre a tua cabeça. A minha promessa está sobre ti, a minha benção está sobre você, a minha força está sobre ti. Aleluia, o nome do Senhor. O Senhor vai mexer aonde tem que mexer. Aleluia, o Senhor vai dar um salavanco no inferno, Ele vai perder a direção do teu caminho, vai esquecer do teu nome. Glória ao nome do Senhor. Vai esquecer teu sobrenome, o teu endereço, não vai mais te perturbar, porque a minha palavra já está na tua frente. Aleluia, o nome de Deus. Guarda esta força dentro do teu coração. Guarda esta virtude que te leva. Guarda esta palavra de que te carrega. Guarde a força de Deus, você que está aí, lá do outro lado, esta igreja está aqui na comunhão. Se é preciso, o Senhor atravesse essas telas que está aí, para dar um abraço em você aí sentado, dirigindo, aonde você estiver. Se é a presença de Deus que você necessita ter e sentir na tua alma, receba no nome de Jesus Cristo, porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Receba a paz aonde você está, receba a fé para viver, receba a força para andar, receba alegria para viver, receba a esperança de acreditar e deixar Deus cumprir a promessa na tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Glória ao nome santo de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Está funcionando o microfone? Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Não deixa a presença de Deus ir embora. Não funcionou? Então tá bom. Busquemos a presença de Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Aleluia. Dá glória ao teu Deus. A força de Deus que está em ti é a presença de Deus que habita em você. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Santo, santo, aleluia. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Santo de Israel. Santo, santo, sinta o poder de Deus te cobrir. Sinta a palavra renovar em ti. Sinta o poder de Deus te fazer maior, mais forte. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é Deus. Glória ao Senhor. Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, voltamos novamente na Tua presença, ajoelhado aos Teus pés, para Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra está viva dentro de nós, porque a Tua promessa é maior na nossa vida, porque a Tua grandeza é maior sobre nós, e nós já estamos nesta tarde saindo de dentro desta casa, coberto com a Tua força, e pronto para vencer a nossa prova, pronto para vencer a nossa luta, Senhor, e nós vamos ser eternamente gratos a Ti. Graça Te damos pela palavra, pelos hinos entoados, pelo santo testemunho, por tudo quanto o Senhor proporcionou para nós. Nós somos felizes na Tua presença, e como Teus servos e servas, vamos dar o melhor glória que nós tem a Ti, porque Tu mereces a nossa adoração. Graças Te damos por Jesus Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Servo de Deus virá fazer alguns avisos. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Acho que todos nós fomos muito bem alimentados por essa palavra. Louvado seja Deus. E vamos sair daqui reforçados na presença desse Deus maravilhoso. Antes do servo de Deus fazer o encerramento do culto, ainda vamos cantar outro hino. Nós queremos fazer notória a nossa irmandade sobre as ofertas e as coletas da obra de Deus. Nessa próxima semana, nós iniciaremos a pintura externa da nossa congregação com a nossa cor nova, que já era a nossa cor de sempre, que é o camurça, e as congregações da CCA, todas serão adequadas com essa nova cor. Isso também para que não haja nenhuma confusão, nenhum engano de ninguém congregar conosco enganado, achando que está congregando na CCB. Na hora que olhar a cor, já vai saber que não é a igreja que ele ia. E se quiser congregar, vai congregar sabendo onde está congregando. Então, pedimos a colaboração da Irmandade. Nos bancos aí à sua frente estão os envelopes das ofertas, dos dízimos. Lá com a Irmã Mara está a maquininha de cartão, para quem for ofertar com cartão. Se alguém precisar passar cartão, só procurar a Irmã Mara lá na portaria. E os demais, segurem os envelopinhos que a gente vai orar aqui para agradecer as ofertas. O servo de Deus vai dar andamento no Santo Culto. Já está acabando, já. Infelizmente, já está acabando. Daqui a pouquinho, às 20 horas, nós temos culto novamente. Vem o pastor Daniel, da Igreja Batista da Água Branca, aqui de São Paulo. Vai estar aqui junto de nós, já me mandou mensagem mais cedo, confirmando. Vai estar aqui, vai ser uma festa, no nome do Senhor Jesus. Então, não percam o Santo Culto, é presencial e online também. A hora que terminar aí, me avisa, Mará. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, diante da Tua presença, colocamos as ofertas do Teu povo, que também estão ofertando pela internet, pelos dados e as informações que estão na descrição do vídeo, também pela nossa chave do Pix. Que o Senhor possa retribuir a cada um com muitas bênçãos do céu, que não falte o pão de cada dia nas suas mesas, e muito menos falte a palavra da vida eterna nos seus corações. Multiplique e abençoe o Teu povo, o Teu nome sempre será glorificado. É o que nós pedimos a Deus, no nome do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Amém. A irmã Mara vai passar recolhendo os envelopes dos irmãos. Deus seja louvado.
Glória a Deus. Vamos cantar o hino 121. 1, 2, 1. Glória, glória a Deus. Glória ao Salvador. Glória a Deus. Você está forte, você está feliz com o teu Deus. Ele merece ou não merece o teu glória? É sobre este glória que virá a tua vitória. Glória ao nome santo de Deus. Aos irmãos que estão online, lembrando que em Sorocaba, irmãos, quem precisar congregar, sentir alegria no coração, congregue na Avenida Fulvio Cláudio Biasi, número 332, culto às quinta-feira e domingo às 19h30. Irmãos, lembrando novamente que a abertura de Votorantim ficou para o dia 3 de fevereiro,
às 20 horas. Tá bom? É na Teresa Zunide, em frente ao número 181, no Rio Acima. Tá? Aponte o QR Code para a câmera do celular para o QR Code, já vai para os endereços das igrejas, para os contatos necessários, e o Senhor fará grandes obras e nós glorificaremos a Deus. Deus que abençoe a todos nesta tarde, que a palavra de Deus cresça e multiplica em nós. Que a paz de Deus, a sua graça, a força da sua palavra, a sua virtude, permaneça nos nossos corações para sempre. Amém. Glória